3, 2, 1. Gente, conectando gente no ar, chegamos e com um convidado aqui, ilustre novamente, meu amigão, Bruno Gouveia, diretamente de Portugal, quase sem escala, hein? Pois é, tudo bem, Michel? Muito Tudo bem? obrigado pelo convite, por estar aqui contigo, um prazer. Que lugar lindo, aliás, hein? Parabéns. Então, a gente grava em casa, viu, gente? Assim, mostrei aqui pra ele, tudo bem, assim, no sofá de casa. Uma delícia. E às vezes pode ter barulho de criança brincando de bicicleta aí, alguma coisa, e faz parte do show aqui, não tem problema. É isso. Cara, que legal que deu certo, né? De você vir aqui. Pois é. E assim, super sorte, né? Tô vindo aqui pro aniversário da minha avó, algumas reuniões, e o Michel me chamou e deu super... Não, e foi assim, do nada, deu aquela intuição. Falei, e o Bruno? Deixa eu ver. Liguei, falou, tô indo essa semana. Falei, cara, Sim. que maravilha. É mesmo, acho que deu depois de certo. 2 dias, né? Depois de amanhã tô indo para aí. Não, maravilhoso. E se você tá aqui no Gente Conectando Gente, a história do Bruno é uma história maravilhosa. Eu vi, né, uma parte da carreira do Bruno de perto, vi o seu crescimento profissional. Hoje o Bruno trabalha na Europa, trabalha em Portugal, ele é diretor lá, ele vai explicar um pouquinho, mas o foco aqui do canal é explicar essa jornada, né? Eu brinco que hoje as pessoas estão acostumadas a olhar o Instagram e ver o bolo pronto. Exatamente. Ó, o cara tá lá, maravilhoso, né, na Europa e tudo mais, tal. Ou tá aqui no Brasil, num cargo bacana também, curtindo isso, curtindo aquilo. E a jornada, como tudo começou. Por isso que eu acho tão legal o conteúdo desse canal, não sem modéstia à parte, porque o objetivo é esse, né, mostrar como tudo começou. Então aqui você vai ter a oportunidade de ver um executivo, um CEO, um diretor, um C-level, saber como ele começou, onde e como ele chegou até a posição atual. E aí começa com essa pergunta, é um bate-papo que a gente precisa saber. Legal. Como começou desde lá daquele seu primeiro currículo até a primeira liderança, a primeira, né, experiência de liderança, mas antes de chegar à primeira liderança, o primeiro currículo. Como é que foi isso? Bom, a gente tem tempo? Tem, Porque é uma longa ó, história. tem água aqui, pode tomar já chegou o cafezinho. Olha, Michel, é interessante quando você fala isso, né? Que normalmente as pessoas veem só a foto e acabam esquecendo o filme. E nunca é linear, né? Nunca a gente tem, enfim, só sucesso, histórias positivas para contar. Eu acho que é sempre uma construção e início de carreira. Muitas vezes a gente fala, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Acha que é impossível? Ou na primeira crise a gente se apavora. Eu tive o benefício de, desde os 16 anos, ter mais ou menos um foco, né? Eu sempre quis ser um diretor de uma grande empresa, não pelo cargo, pelo poder, mas pela possibilidade de poder influenciar as pessoas, né, a fazer o que precisa ser feito. Então, quando eu tinha lá uns 15, 16, ainda estava projetando que tipo de faculdade eu iria fazer, uma coisa que eu queria muito era trabalhar em um ambiente legal, em um ambiente positivo, um ambiente saudável. Sim. E aí eu pensei, bom, quais seriam os ambientes que eu poderia navegar e poderia aprender bastante coisa? Bom, eu gosto muito da hotelaria e gosto muito dos aeroportos, né? Aquilo me traria ali uma possibilidade de intercâmbio de cultura, de estar num ambiente de primeiro mundo, com aquele ambiente de crescimento mesmo. E aí eu decidi fazer a Universidade de Hotelaria, então fiz a Embi Morumbi, e no meu primeiro semestre eu já fui convidado para trabalhar no Novotel, que faz parte da Accor. Accor, uma das maiores redes hoteleiras. Sim. Então foi muito interessante porque eu aprendi na prática. Tinha muito pouco conhecimento ainda de hotelaria, mas eu aprendi um pouco como me portar na frente de um hóspede. Já fui para a recepção do hotel e cobri uma licença maternidade de 4 meses. Nossa, então já chegou no fogo já. Foi rápido, E no fogo, foi na recepção. E, inclusive, tem uma história muito interessante que quando eu terminei ali o meu dia, desci, me troquei, peguei a minha mochila e saí pela porta principal do hotel e ainda dei tchau para chefe de recepção. No outro dia tomei um feedback, olha, a saída dos funcionários é no segundo subsolo, não é por aqui que você sai. Só para você ter ideia do quanto eu sabia da vida profissional, né?
Mas a partir daí me abriu outras portas. Então, quando eu saí de lá, depois de 4 meses, eu senti a necessidade de aprender inglês. Então, aí eu fui fazer um intercâmbio em Londres, fiquei um tempo lá, 4 meses. Depois eu voltei, não perdi a universidade. Então, muito jovem ainda, você já foi fazer o intercâmbio. Muito jovem, tinha 18 para 19 anos. Intercâmbio é um divisor de águas, né? Super, super. Vivi com outras pessoas de outras nacionalidades. Eram 3 pessoas dentro de um quarto, né? E aprendi muita coisa também. E quando eu voltei para cá, eu tive a minha primeira oportunidade em uma grande escola, né? Que foi a Stan Plaza. É uma rede hoteleira. Na época tinha, se eu não me engano, acho que ia inaugurar o segundo. Não, tinham 2 hotéis na época. E quando eu saí da Stan Plaza já tinham 10. Então, inclusive um hotel 5 estrelas. Então você participou desse momento ali de crescimento Desse da crescimento. rede de hotéis. E o que foi interessante é que naquela época eu trabalhava na recepção, aprendi muitas coisas, o que fazer e o que não fazer. E também intercâmbio de cultura com os hóspedes, como fazer Já estava com inglês nessa época. Já estava com inglês. Porque o Grand Stan Plaza, quem não sabe, é um hotel 5 estrelas. 5 estrelas, né? Mas eu ainda estava no Stan Plaza Ibirapuera e quando, enfim, aprendi tudo que eu tinha que aprender lá e aí eu fui convidado para ser chefe de recepção no Grand Stan Plaza. Então, foi a primeira vez que eu recebi uma promoção para ir para algum lugar para ensinar um pouco do que eu tinha aprendido. Já era uma posição de liderança também. Já era uma posição de liderança. Nossa, com quantos anos? Isso eu tinha 23, mais ou menos. Não ficou com medo da liderança? Falar, caramba. Fiquei, e ainda mais, era num ambiente era um hotel 5 estrelas. O novo hotel, ele é um hotel 4 estrelas, vamos dizer, mas muito mais familiar. Então foi a primeira experiência que eu tive com hóspedes de diferentes nacionalidades com alto poder financeiro, né? Então, que qualquer coisa que a gente fazia impactava muito e a responsabilidade era muito grande. Então a gente se dividiu, eu comecei dentro dessa chefia de recepção, a gente tinha 3, um para cada turno. A minha grande responsabilidade lá era ser concierge. Então, o que é ser concierge? É desatar todos os nós do hóspede de dentro para fora do hotel, né? Então, o guest relation, ele cuida do hóspede dentro do hotel, aquele serviço mais VIP possível, e o concierge cuida do hóspede fora do hotel. Então aí foi a minha primeira experiência com lidar com parcerias com restaurantes, com grandes prêmios de Fórmula 1, por exemplo, com aluguel de helicóptero, com shuttle. Para não me perder no horário aqui, tá bom. Você vai me dizendo. Tá. Shuttle e etc. E assim, também com esse intercâmbio de cultura o tempo todo. Fiquei um tempo lá no Grand Stan Plaza e aí a Stan Plaza ela tinha uma área corporativa de treinamento e desenvolvimento. E eu via que era aquilo que eu gostava realmente, né? Aquilo que estava no meu DNA. Não era muito a operação do hotel, era mais ensinar pessoas, fazer o coaching, desenvolver pessoas. Então, mas isso já estava então no seu, digamos, no seu DNA, já estava em você. Você não precisa, pelo que eu percebi, foi através da experiência local que te convidaram e o que você tinha na bagagem de liderança, ou que você aprendeu na faculdade ou no intercâmbio? A bagagem de liderança eu não tinha formal, vamos dizer, né? De uma escola ou de alguém que tivesse me apresentado. Certo. Só que eu percebi que dentro desse ambiente corporativo as pessoas me procuravam muito para pedir conselhos, para falar para explicar como eu fazia determinada coisa. Sim. E era interessante, Michel, que não eram conselhos técnicos. Como é que eu posso entrar aqui no sistema e imprimir uma folha de check-ins? Era assim, olha, eu preciso pedir um aumento, o que eu falo para minha chefe? Olha, tem um colaborador que está faltando muito, eu queria muito incentivá-lo e engajá-lo para que ele não faltasse mais. E aí eu conversava com a minha experiência, que era praticamente nenhuma, falava muito com o coração e aquilo fazia com que as pessoas acreditassem, testassem e acabava funcionando. E aí, hoje eu sempre falo isso, né? A liderança é um espaço vazio para quem quiser tomar. Não é o crachá, não é o cargo. Alguém vai te procurar porque você tem autoridade naquilo e aí você passa a ser líder.
E um líder natural, né? Não é forçado aquilo. A partir daí eu vi que eu tinha um pouco desse dom de liderar, de influenciar. Deixa eu pegar seu cafezinho que chegou. É o café dele? Pode deixar. Eba! Aqui, ó. Aí, brigadão. Obrigado. Tá quentinho, quer? Opa! Aqui é assim, ó. Sai cafezinho, obrigado, Marco. Aqui. Obrigado, Michel. Um cafezinho. Vai pegando que tá sem açúcar, tá? Ótimo. Porque eu já sei que você vai com açúcar. Deixa eu experimentar. Que delícia. Acho que eu vou vir mais vezes aqui, Michel. Então isso me virou a chave de que eu poderia escalar essa competência para um lugar onde eu conseguisse ajudar mais pessoas. E isso, quem me incentivou foi a Nátia Cavallari, que foi Nossa, que legal, lembro bem. Lembra dela? Foi a minha grande mentora. Ela foi a pessoa... É a pessoa que eu sou mais grato no mundo. Eu sempre lembro dos ensinamentos dela, porque eu trabalhava no Grand Stam Plaza, eu fazia o que eu precisava fazer ali no meu dia a dia e saía às 3h20 da tarde. A minha faculdade era só às 7h30 da noite. Então eu tinha um intervalo que eu ia até onde ela estava, no hotel que ela tivesse, formatando os treinamentos. Eu lembro que a gente ouvia música eletrônica, colocava lá no máximo volume dentro de uma sala de treinamento e a gente criava. E eu ajudava, eu observava, eu seguia a Nátia, né? E sem ganhar nada, não era remunerado, era um gap que eu tinha, que ao invés de eu ir dormir, eu ia lá ajudá-la. E aí na primeira... Para aprender, né? Para aprender. Para aprender. Pô, aprendi com uma pessoa que é super criativa. Não, e é legal, né? Você dar esse exemplo, porque você investiu o seu tempo. Exatamente. Você não foi remunerado, mas porque você tinha um objetivo ali de aprender, de crescer, de poder ser mais útil lá na frente. Né? Claro. E isso eu vejo que as novas gerações muitas vezes não querem. Elas preferem fazer outras coisas do que observar pessoas de alto desempenho no seu dia a dia. Não só exercendo a atividade, mas eu observava como a Nath se portava, como ela era nas reuniões, como que ela saía das reuniões, o que ela fazia, se ela anotava, se ela conversava, como ela fazia um networking, como ela ganhava a confiança das pessoas. Observar. Observar para você modelar, né? Como que essa pessoa faz? Exato. Ela foi o meu grande role model, até hoje Até hoje eu lembro dos ensinamentos dela. E aí... ela, na primeira oportunidade que teve de montar um time, porque ela era gerente corporativa de hospedagem, e também ela fazia a parte de treinamento, ou seja, treinamento era uma parte operacional. A partir daí, na primeira oportunidade que ela teve de montar um time, ela falou para o senhor Lúcio Suriani, que era o dono da empresa, olha, eu preciso de um coordenador, e eu queria que fosse o Bruno. O senhor Lúcio falou, ok, monte a sua equipe. E eu fui o primeiro personagem dessa equipe corporativa de treinamento e desenvolvimento e cultura organizacional. Né? Então, por isso que hoje são os temas que eu mais gosto, porque ali me abriu a possibilidade de, ao invés de ser líder de uma equipe de 7, 8 pessoas dentro de um dos hotéis, eu passei a ser responsável por 600 pessoas, que era o número total de colaboradores que tinha, por 60, que era o número de líderes que tinha em cada hotel. Então, cada hotel tinha um líder de recepção, um líder de cozinha, um líder de manutenção, um líder... e eles se juntavam, e aí eu e a Nátia éramos responsáveis por imprimir a cultura que eles iam... E os processos, né, que eles iam desenvolver no dia a dia deles. Então aí eu também tive contato com processos, com essas cartilhas, né, de como se desenvolver. E na época também eu tive, por isso que eu falo que foi a minha grande escola, eu tive 2 grandes escolas, essa foi a primeira. Na época a gente queria mudar um pouco a história da hotelaria com os manuais europeus. Então, a gente começou a usar a brasilidade para trazer um pouco da atitude anfitriã, um café da manhã da fazenda, uma ambientação na governança diferente. Tecnologia, a gente chama isso de localization.
Porque a gente às vezes importa as coisas, né, dos métodos lá de fora e Que não copiar casam, e colar né? que não casa. É. Você tem que fazer a localização, tem que trazer para a realidade desse Exato. país. Lá no trabalho é o que a gente faz muito, né? Não adianta eu pegar um modelo que foi de sucesso lá em algum lugar, seja no Canadá ou nos Estados Unidos, deu muito certo lá, mas não dá para levar isso para a Europa, para os países que falam inglês, por exemplo. Não funciona porque tem que fazer o localization. E não dá, por exemplo, pegar algo que foi implantado lá em Portugal e implantar 100% aqui no Brasil. Não Porque dá. tem que fazer E você sabia que, eu não sei se você passou por isso, mas às vezes a gente tem que passar um tempo para convencer até o executivo, lá, o dono, o sponsor, o dono da bola, para falar, cara, não dá. Não, então, Tem que fazer a coisa localizada. Isso em 2025. Agora, imagina que ali era 2005, 20 anos atrás. Não existia, por exemplo, as Havaianas, né, o orgulho brasileiro das Havaianas, ou aquela loja do shopping que é do Rio de Janeiro, que também faz umas coisas super do Rio, ou a Farm, por exemplo, que brincam com essa brasilidade, né, com essa alma brasileira. Não existia. Então, eu lembro que o capitão porteiro, né, o mensageiro, andavam com aquele cap de lã e colete de lã num calor absurdo. Como é que esse cara vai dar um sorriso pro hóspede? Não vai. E a partir daí, eu participei de uma grande mudança que foi trazer a alma brasileira para uma hotelaria que queria ser diferente, descolada. Foi muito interessante. A gente quebrou barreiras do tipo, tinha lá o balcão para você receber os hóspedes. Abaixaram-se o balcão, viraram mesas. E a gente servia guaraná, champanhe para as pessoas quando elas chegavam de viagem. Mas não vai funcionar, vai lotar a recepção? Super funcionou. Transformar as áreas do hotel em produtos. Então, legal, transformar, por exemplo, o café da manhã no café da manhã da fazenda. Sim. Por que da fazenda? Porque aí o hóspede ia lembrar das raízes dele, ou o hóspede estrangeiro ia falar, nossa, olha que interessante o que o Brasil tem. Eu não vou para o Brasil para comer comida francesa ou comida japonesa. Eu vou para comer uma tapioca no café da manhã. 20 anos atrás, Michel. E eu ali, esponja, absorvendo tudo. O que mais me chamou a atenção até agora nisso que você comentou, eu não sabia dessa parte da sua história. Pois é. Foi você ter buscado, através do seu network, falou lá com a Nátia, né? O que ela faz, como é que ela faz, e voluntariamente ali. Isso me lembrou uma etapa até da minha carreira também. Sabe que eu já trabalhei com teatro profissional mesmo. Sério? Olha que interessante. Mas também foi interessante, que eu trabalhava com tecnologia e sempre quis conhecer um pouco da arte, né? Eu gostava do teatro, fiz muitas peças de teatro, fiz muita coisa, né, voltada a teatro. E aí eu tive a oportunidade, através de um amigo, de trabalhar na produção teatral profissional, buscando incentivos fiscais, toda essa coisa de produção executiva e tal. Te dá um outro E também uma foi outra porque visão, né? eu falei, cara, como é que é? Foi voluntário também lá para ver como é que funciona, como é que eles pensam, como é que eles se organizam. Tinha lá a agenda dos atores, para você ligar com o telefone dos atores, todos lá, meio que legal, tipo Cássia Kiss, Antônio Fagundes, Muito né? legal. Todos eles ali. E foi muito nessa coisa do eu tenho que fazer de graça por enquanto. Não sei nada, a minha contribuição é só manual, né? Só estar lá presente. Isso é o seu investimento. Era o meu investimento. É o investimento, é o seu tempo. E aí eu consegui ver que não ia dar para mim. Falei, cara, consegui com essa experiência entender que meu lugar mesmo era, falei, deixa eu voltar lá para tecnologia, porque eu acho que é onde eu vou conseguir brilhar. Aqui pode até ser, mas vai demorar um pouco mais e eu tenho outros objetivos. O Michel, pessoal, é assim, é aquele cara da tecnologia que é expansivo, que faz relacionamento, que presta atenção nas pessoas, né, e que ouve. E isso eu tenho certeza que muito é das competências que você adquiriu no teatro. Né? Então, o profissional moderno de TI é esse profissional que é desenrolado, que gosta de pessoas, que é extrovertido. E antigamente não, ou até hoje, muitos têm dificuldade de se relacionar com pessoas. Então, olha que interessante isso. As nossas vivências passadas, elas são ressignificadas e hoje você é um grupo de competências ambulante. Independente do emprego. Então, eu fui lá para Portugal, hoje eu estou com o meu terceiro emprego, né? Sim, a gente vai empreendendo com coisas que vão chamando a gente para fazer. Uma delas, depois eu até te conto no detalhe, é ajudar pessoas que imigram para Portugal, brasileiros que querem ir para lá.
E aí eu faço parte de um grupo que ajuda essas pessoas. Mas por que isso? Porque hoje em dia não tem mais, eu vou ser um profissional e eu vou usar só aquele tipo de competência. Não, você é um mix de todas as experiências que você teve passadas, né, e anteriores. Então, é muito interessante você ver, no final da sua carreira, você vai ver que tudo que você passou serviu para você estar nesse Por isso que você não lugar. pode deixar a oportunidade passar, mesmo que seja de graça, por enquanto, né? Claro, você tem que investir. Tem que Então, investir. uma das dicas que eu dou sempre para pessoas que estão iniciando é: não se preocupa com o salário nesse momento. Se preocupa com o quanto você vai poder aprender. E aí, na hora de decidir, eu tenho 2 propostas aqui, tenho 3 propostas aqui. Vá pelaquela que tem melhores profissionais e que esses profissionais se importem com o desenvolvimento de pessoas. Então, às vezes, quanto mais pessoas, melhor. Vou trabalhar numa empresa que tem 60 pessoas e vou ganhar muito dinheiro. Vou trabalhar numa empresa que tem 1.000 pessoas e vou ganhar menos dinheiro. 1.000 pessoas eu vou trabalhar mais do que com as 60. Sim, mas vai te compensar o quanto você vai aprender. Mais chance de você crescer. Networking também é muito importante. E aí? E depois, como é que você chegou para o primeiro cargo? Aí é uma liderança, no caso, coordenador, supervisão. Como que foi a primeira gerência? Então, aí nesse meio tempo, a gente era tão bom no que a gente fazia lá na hotelaria, né? E assim, como é gostoso fazer o que gosta, né? Muito. Assim, foi uma experiência. Eu adoro também o meu trabalho, assim. Foi uma experiência maravilhosa. Eu digo que eu voltaria a trabalhar, né, na hotelaria no que eu fazia tranquilamente e adoro. E eu lembro que a gente fazia tão bem, a gente que eu digo as pessoas, né, que estavam lá, atendiam tão bem os hóspedes que um dos hóspedes era vice-presidente de uma grande empresa de um grande BPO. Esse BPO chamava-se Teleperformance. O vice-presidente dessa empresa trabalhava bastante, ele era carioca, ele é carioca, e ele vinha para São Paulo para trabalhar na Teleperformance aqui de São Paulo e ficava no Grand Stan Plaza. Sim. E aí ele observou, ele era um hóspede habitué, ele observava muito como as pessoas atendiam e falavam, peraí, quem é a pessoa responsável por treinar e desenvolver toda essa gente? Como que consegue, numa empresa dessa, ter um padrão, as pessoas usarem a brasilidade como um fator de diferencial competitivo, né? Vou te apresentar. Apresentaram a Nátia. Essas 2 pessoas se encontraram, depois de 2 meses, a Nátia estava como head de RH da Teleperformance. Olha só. Nesse tempo. Eu cheguei a ir num evento da Teleperformance lá no Grand Stan Plaza. Então, a gente fazia bastante. A gente fazia bastante. E aí a Nátia chegou, fez o que tinha que fazer, né? Desenvolveu alguns projetos. E nessa época eu estava transicionando, eu recebi uma proposta da Accor, e a Accor, de novo, né? Era, para mim, todo hoteleiro quer trabalhar na Accor, né? E aí, para gerenciar, para ser subgerente do que é o Ibis Budget hoje, né? Que era o Formula 1 antes. Trabalhei, fiz a gestão, né, desse hotel com mais 2 pessoas, e a Nátia me chamou nessa época. E falou, Bruno, você quer trabalhar do lado da sua casa? Eu estava morando na Lapa, do lado da sua casa, em RH, eu estava fazendo uma pós-graduação de gestão de pessoas no Mackenzie, e você vai poder usar o que você está aprendendo aí na pós. Eu não pensei 2 vezes, porque a minha role model, grande modelo, trabalhar do ladinho de casa e ainda com o que eu estava aprendendo ali na pós-graduação, porque aí nessa época eu estava na parte corporativa de treinamento e desenvolvimento, eu falei, eu vou buscar conhecimento na área de recursos humanos. A hotelaria eu tenho. Se eu me especializar em recursos humanos, eu abro o leque para todo tipo de empresa, não só empresa do ramo hoteleiro. E aí eu falei, ok, mas e aí, como a gente vai fazer? Ela, vem aqui, eu vou te fazer uma entrevista, vou te avaliar, eu preciso de mais 2 opiniões do meu time, e aí a gente vê se dá certo ou não. Michel,
A hora que eu cheguei na Teleperformance lá da Lapa, que aí eu conheci o Michel na Teleperformance, eu falei, meu Deus, se eu achava que hotelaria e até os aeroportos eram ambientes de primeiro mundo, isso aqui é assinado por um escritório, era o Atier na época, né? Por um dos maiores escritórios do mundo, é uma empresa francesa, multinacional, e na época tinha 5.000 pessoas, então eu sairia de 600, da Accor, eu tinha um hotel de 300 pessoas, a gente tinha acho que 44 colaboradores. Então sairia de 44, mesmo da hotelaria da Stan Plaza, de 600 para 5.000. Cara, vou ver como é isso, né? E aí comecei a trabalhar lá com a Natia, também com grandes pessoas. Ali foram tempos de ouro, né? Alessandra, Pieretti, a Dani Abijaldi. Nossa, verdade. Eram pessoas que hoje estão em grandes corporações, sentadas em grandes cadeiras, e eu tive muita sorte, porque, novamente, eu tinha lá minha líder principal e aprendi tudo com outras pessoas, que foram humildes suficientes para falar, mesmo que o Bruno veio da hotelaria, não tem experiência no BPO, eu vou ajudá-lo. Coisa que hoje em dia, às vezes, as pessoas encontram essa barreira. Essa pessoa não entende nada do negócio. O que ela está fazendo aqui? Né? Então foi ali que eu fui super bem acolhido. Eu trabalhava só com a Sky, né? Eu fazia parte de recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento. Ou seja, já adquiri mais um conhecimento, que era recrutamento e seleção, e interagindo com o maior cliente da Teleperformance na época. Aprendi muita coisa também. A partir daí, a Nátia falou, Bruno, agora eu preciso que você fique com a área de recrutamento e seleção geral. Eu lembro que a Sky contratava 300 pessoas por mês. A Teleperformance chegava a contratar 1.000 pessoas por mês. Então a gente chegou de 5.000 para 18.000 pessoas. E aí eu estava lá na linha de frente de recrutamento e seleção, fiquei um tempo, e aí a Nátia saiu, foi abrir uma consultoria, e aí eu tive a minha primeira experiência com a volta, né? Eu deixei recrutamento e seleção e voltei para desenvolvimento organizacional em uma empresa de 18.000 pessoas, onde eu era o gerente sênior e tinha 22 pessoas no meu time. Aí, Michel, o jogo virou completamente. Por quê? Aí uma característica do Bruno. Eu sempre penso na minha carreira como alguma coisa com objetivos muito claros. Sempre eu pensei nisso, né? E quando eu entro numa empresa, eu penso, ok, no primeiro dia da empresa eu penso, aonde eu quero chegar aqui dentro? E eu lembro que na Teleperformance, a minha ideia era, na Accor era ser gerente, né, de uma unidade, então isso que me fez ir para a Accor. E quando eu cheguei na Teleperformance, tinha uma reunião que acontecia toda segunda-feira, que tinha lá o PC e os diretores e os gerentes sêniors. Eram em torno de 40 pessoas dentro de uma sala, a reunião tinha duração de 3 horas, e ali que a companhia era gerida, ali que as grandes decisões aconteciam. Então o meu objetivo na Teleperformance era participar daquela reunião de diretoria chamava, né? E aí eu falei, bom, o que eu preciso fazer para conseguir? Trabalhei pra caramba e fui convidado a participar dessa reunião de diretoria como sendo gerente sênior. Eu fui promovido e fui para lá. Michel, conheci a forma de gestão do Paulo César na época, que depois até virou CEO global, aprendi muito. E eu lembro que ali eu ganhei casca. Por quê? Era tiro, porrada e bomba, né? Então se você não entregasse o resultado, né? As pessoas estavam ali e não tinham o que fazer, né? Não tinha ali o mais ou menos, ou entregava ou não. Eu lembro que ali não tinha muito, o Bruno é do RH. Não, ali o Bruno era de uma equipe de gestão da companhia. Ali eu via como eram as decisões financeiras, eu via como eram as decisões comerciais, e aí, Michel, me desenvolveu uma parte de
o RH, a gente tem um carinho pelo RH, mas o RH, ele é uma parte só da organização. E você tem que ter uma cabeça vendedora quando você vai apresentar a empresa numa universidade. Você tem que ter uma cabeça de desenvolvimento e avaliação de pessoas quando você está lá cheio de executivos e você vê que tem alguém que não está feliz, que está numa posição que não deveria. Tudo aquilo, ninguém fala, olha, você tem que avaliar as pessoas. Aquilo é natural. E a partir daí também eu passei a fazer parte de um grupo de decisores. E ali eu estava super feliz e falei, bom, eu me encontrei, mas ainda não era diretor. Lembra que lá com 16 anos eu pensei, eu quero ser diretor de uma grande empresa. Eu acho muito legal você comentar isso, essa clareza, porque eu lembro que você não escondia isso de ninguém. Não. E eu lembro que quando eu comecei lá na Teleperformance em 2005, eu era o carinha que consertava computador, né? Trocava o mouse e tal. E ninguém queria atender o andar da diretoria. Então o meu castigo, quando eu era novato, cheguei lá e falei assim, você chegou agora, o quarto andar é seu, que era lá no Morumbi. O quarto andar é seu. O que tem lá no quarto andar? Só diretoria, só gerente sênior e presidência lá. Se ferrou. E aí na minha cabeça eu vi, oportunidade. Mas isso é bom. Eu falei, por que é ruim? Eu não consegui entender por que era ruim. Eu falei, por que é ruim? Tal. E foi nessa eu peguei o presidente antes que eu esqueci o nome dele agora, antes do PC. Era um outro presidente, era um argentino. Eu cheguei já era o PC. E aí o PC, fui instalar o computador do PC lá tal. E conversando com ele, não sei o quê. Aí eu falei, bem-vindo, né? Você vai ser, você é diretor comercial, tal. Mas eu tenho uma coisa muito clara. Eu não lembro quais foram exatamente as palavras, mas ele falou assim, um dia ainda vou ser o presidente nacional e global. Eu falei, que legal. Eu falei, nossa, essa clareza de objetivo. Não, e de o cara falar assim, por que ele vai falar isso pro cara do que tá arrumando o computador e tal? E isso que eu achava legal ali de atender a diretoria, que era de igual para igual. Mas sabe por que ele fala? Porque aí não tem jeito dele esconder depois. Se ele falou com você, ele falou com o João, ele falou com a Maria, a partir daí ele jogou aquilo pro universo, não tem volta para trás. Ele vai precisar fazer acontecer. Então, aí os anos passaram, aí ele virou esse presidente que foi... o melhor de todos, caramba, aprendi demais. E quando ele já estava como presidente mundial lá, né? Ele estava no Brasil e eu participei de uma reunião lá dos gerentes, e eu lembro que ele falou... Alguém estava falando sobre vendas, não lembro qual que era a dificuldade ali e tal. Ele falou, vocês precisam estudar sincronicidade, pessoal. Sincronicidade, escrevi assim. Acabou a reunião, tal, a primeira coisa que fui fazer, o que é sincronicidade? Pesquisei. Provavelmente tenha sido o único. Eu falei, aí eu falei, que é isso aqui, cara? Ele tá falando isso mesmo? Será que é isso que eu tô entendendo? Do Google mesmo, assim. Eu falei, não vou aguentar, vou perguntar para ele. Aí, tipo, a minha ousadia foi mandar um e-mail pro presidente mundial e tal. Eu falei, é isso aqui que você quis dizer mesmo? Ele falou, é isso aí mesmo. Tudo começa por aí e tal. Eu falei, então você me espera que um dia ainda você ser o par, não sei o que. Ele falou, isso aí. Começa pela mentalidade, muito não sei bom. o que. Eu fiquei, caramba. E depois no almoço fui perguntando pros outros gerentes que estavam lá. Eu falei, você viu aquele negócio que ele falou? O que ele falou? Sincronicidade? Ele falou sincronicidade? Eu falei, porra. Ninguém tinha notado, ninguém tinha pego essa. Mas é interessante, porque às vezes você fica tão nervoso perto dessas pessoas que o cérebro já fica naquele modo de sobrevivência. E aí você não pega essas dicas. E eu tava lá para aprender. Eu falei assim, eu quero ver como que ele fala, o que ele fala, o que ele tá querendo dizer, o que ele tá passando, como que ele cobra. Eu quero ver tudo isso daqui. E eu usava também para aproveitar. Quer dizer, claro. Na reunião de diretoria tinha a minha parte, mas eu não ficava focado só na minha parte. Eu estava aproveitando aquele lugar, né? Como um bom recurso de RH, vamos dizer assim, né? Eu adorava ali aquela observação, ela era uma energia, né, que me nutria. E aí eu pensava, cara, eu gosto de estar aqui, tá gostosinho estar aqui, né? E aquilo era... Não, eu achava, e quando tinha esses almoços com esses caras, né? Porque assim, quando que eu ia ter a oportunidade, de onde eu vim, de sentar com um cara, um diretor, um presidente, um vice-presidente, de saber o que eles conversam, o que eles comem, o que eles bebem. E eu ficava assim, nossa... E eu sempre fui meio o estranho no ninho, porque eu não bebo, né? E sempre foi assim, pô, você não bebe uma cerveja, você não bebe não sei o que.
E esses caras de alta performance não bebem. Não bebem. E eu ficava, nossa, eles não bebem, eles não sei o que. Eu ficava, caramba, tô na pista, tô no caminho, tô no caminho. Eu achava isso muito legal de ver onde estão os acertos e onde tem que corrigir a rota ali para você chegar naquele E é interessante você falar isso, Michel, porque, novamente, aquela questão do investimento que muitas vezes você deixa passar grandes oportunidades. Eles almoçavam num restaurante lá dentro da TP, que eu não lembro exatamente. TCP. TCP, exato. E era um restaurante que era um buffet, mas era caro. Era caro. Para os nossos... A gente almoçava sempre do portão do condomínio para fora, que era mais barato. É, isso mesmo. Só que eu lembro que todas as vezes que me convidavam, eu não pensava no dinheiro. Eu fazia um sacrifício, mas eu queria estar lá. Eu também. Né? Porque aquilo é o acesso a. Fecha pra mim essa janela, que você tá mais perto, por favor. Senão ela vai ficar batendo aí. Aí, obrigado. Foi? Foi. Eu também lembro disso. Era uma facada, né? Eu falei, era não, mas eu não posso perder essa oportunidade, não. Mas era o acesso, né, que a gente tinha a um lugar que normalmente a gente não tava. E hoje eu vejo o quanto as informações são importantes, né, pro executivo, não só a parte técnica, mas o quanto ele o quanto ele conhece, o quanto ele tem de informação para tomar uma decisão, para poder influenciar, quanto ele conhece das pessoas. Num almoço desse, a gente também falava da gente, não só do trabalho. E hoje você só é um bom líder se você conhece os seus colaboradores. Se você sabe o que eles gostam, é nesse momento que você vai falar de sincronicidade, vai falar de horóscopo. Você não vai falar com um PC sobre horóscopo numa sala de reunião. Aquilo pode até ridicularizar a pessoa, né? Vai falar, nossa, ele acredita em horóscopo. Tem gente que tem preconceito com tudo, né? Com tudo, eu gosto, by the way. E lá você falava e ele pensava, nossa... Olha que interessante que é esse ser humano. Se eu precisar de uma pessoa para fazer isso, eu vou chamar. As pessoas hoje em dia acham que se precisar de alguém de RH, vai falar com o Bruno. Aí você fica limitado. Eu acho muito legal. Eu estava até comentando com você antes de começar a gravação, de lugares que eu fui parar, que hoje eu não consigo nem lembrar como. Que eu lembro quando eu ia fazer aula de boxe com os diretores lá, diretor de tecnologia, com CFO, com diretor de projetos lá. Eu não sei como que isso aconteceu, os caras me botaram nessa. Vamos junto. Confiança. E aí eu lembro que no carro, os caras trocando, ficando de cueca, botando bermuda, tal, vamos lá. E treinava lá com o Marcelo Vasco, queridão lá. O marido da Paty. Da Paty, gente boníssima também. Marcelo precisa ver aqui, ele abriu uma empresa dele. Vocês treinavam com porradaria. O Marcelo então, é top! Ele e aí eu treino com ele lá, eu morrendo. E aí eu vendo, falei, também, os caras estão tudo morrendo aí também, vamos junto. Mas isso é interessante, que é uma grande lição de confiança. Se você tiver uma empresa, quem que você colocaria para ser seu diretor? Uma pessoa que fosse, nossa, super bom tecnicamente, ou uma pessoa que conhece, mas que tem sua total confiança? Né? Hoje você só adquire confiança com essas horas de voo em lugares distintos do trabalho. No trabalho também, mas hoje a gente fala muito de convidar para fazer uma atividade fora, chamar as pessoas para sua casa. Né? Hoje eu tenho um dos grandes líderes, eu tenho um ranking de liderança, né? Que são as pessoas que quando eu vou dormir, eu agradeço, né? Eu faço uma oração e agradeço por elas terem me ensinado, que eu acho que a gratidão é uma forma de, assim como a sincronicidade, né? É uma forma também de você atrair as coisas positivas. E é o Lohan. O Lohan, ele é o executivo hoje, é o CEO da Foundever aqui no Brasil. E foi a primeira vez que eu vi ele fazer uma festa de fim de ano na casa dele. Ele chamou os líderes e trouxe para casa. Aí você fala, nossa, mas e aí as pessoas não vão quebrar as coisas, né? Não vão fazer. Cara, isso é marginal perto do efeito positivo que isso pode criar em termos de confiança. Todo mundo está com ele, por quê? Ele chamou as pessoas para casa dele para dividir uma refeição com ele. Né? Então, é sensacional. Nossa, é muito legal você falar disso. E aí eu quero linkar como que você decidiu internacionalizar a sua carreira. Então, aí... Porque eu tenho uma similaridade também com essa coisa de internacionalizar a carreira. Eu quero saber, que você compartilha aqui, como que foi. Então, quando eu estava na ATP, o BPO, quem está nesse mercado, sabe que existem muitos cortes. Né? Então, eu lembro que
eu já tinha 9 anos de empresa, mais ou menos, e teve um corte e a gente precisava cortar um gerente sênior, um dos gerentes de RH, e no caso eu fui o escolhido. Na verdade, antes de eu participar desse corte, eu fui fazer um curso de extensão em Stanford, na Universidade de Stanford. Lembro disso. Focado em como é o líder do futuro. Né? Então, quais são as características do líder do futuro? Fui lá para a Califórnia, Vale do Silício, conheci a universidade, participei do curso da universidade, e aí eu lembro que quando eu voltei, teve esse corte. Ou seja, no segundo dia, eu tirei as minhas férias para fazer esse curso, no segundo dia que eu voltei, olha, Bruno, então a gente vai precisar cortar tudo. E aí, Michel, aquilo no início foi meio traumatizante, porque eu pensei, bom, agora eu tenho muito para oferecer para a empresa, porque gravei vídeos lá, ia incentivar, eu também era responsável por 1000 líderes dentro da organização em termos de desenvolvimento. Então fazia grandes eventos, né? A gente fazia o Super Day, por exemplo, eram 3 eventos de 250 líderes em cada um. O coordenação eram mais de 300 líderes. Então imagina um evento de 750 líderes. E aí eu estava cheio de energia para trazer esse conhecimento de Stanford. Acabou que o destino, né, falou, não, você não pertence mais a esse lugar. No momento eu não entendi, eu falei, cara, mas agora que a minha equipe está formadinha, quem sabe não foi por isso, porque a equipe estava formadinha que não precisava mais do líder, né? Uhum. No início eu não entendi. Voltei para casa, eu fui para casa do meu primo, na verdade, falei, Vitor, eu preciso fazer um currículo porque eu acabei de ser desligado da empresa. Ele falou, ok, né, mas por que você vai fazer o currículo agora? Você acabou de sair. Eu voltei com o crachá da empresa, né, para casa dele. Você acabou de sair, relaxa aí, vamos tomar uma cerveja. Eu falei, acho que sim, né, pô, eu tô tão bitolado aqui que eu já tô querendo. Nisso, toco o meu telefone, era uma pessoa da Saitel, que hoje é a Foundever, falando, Bruno, eu acabei de saber que você saiu da organização. Eu falei, como é que você soube que o negócio corre, né? Que eu saí? Pô, eu acabei de sair, eu acabei de chegar na casa do meu primo. Olha, assim, depois a gente pode conversar sobre isso, eu quero saber se você teria disponível, se você quer trabalhar ainda no mercado, se você tem disponibilidade para uma entrevista. Aí eu falei, olha, sim, só que a Saitel nunca foi uma empresa que eu gostaria de trabalhar, porque a Teleperformance era uma trendsetter, era maior. Era premium do setor. Era premium. É. E aí eu pensei, acho que eu vou dar um downgrade, mas novamente, né? O universo agindo. Eu fui lá, cara, assim, o chão da lanchonete da empresa era paralelepípedo e tinha mato em cima do paralelepípedo, para você ter ideia. Tinha o banco e em cima do banco não tinha aquela parte de madeira. Um banco com e um banco sem a parte de madeira. Escuro, brutal a diferença, sem janela, né? Escuro. Aí eu pensei, cara, aqui que os colaboradores almoçam, né? Pensei comigo, ok, igual o Michel, a minha chavinha não era, nossa, o que eu tô fazendo aqui? A minha chavinha olha quanta oportunidade tem aqui. Por isso que eu pensei aqui agora, falei, o mato tava alto lá ainda. Cara, literalmente estava alto. Aí que eu entendi o que era a expressão, o mato estava alto. Aí eu fiz a entrevista, tinham 2 pessoas, o diretor e o gerente. Cara, o gerente, ele sabia mais do que o diretor na época. Ele se comportava de uma maneira diferente. No começo eu achei que ele era o diretor. Quando eu vi que o diretor estava meio apagado, eu falei, cara, que estranho, né? Mas olha a oportunidade que tem aqui também. Era um cara que não conectava muito com a companhia. Terminou a entrevista, esse gerente falou, olha, para minha vaga eu estou saindo, e o diretor era novo. Aí que eu entendi o porquê que o diretor falava pouco e o gerente sabia tudo da empresa. Cara, foi o Edu, que também foi impecável comigo. Ele falou, Bruno, enquanto você não souber exatamente o que você precisa fazer, eu não vou embora. Ele ficou 3 meses comigo. Eu aceitei a oportunidade, então eu fiquei 15 dias em casa, né, porque o CEO da Saitel não estava, por isso que demorou 15 dias. Quando eu cheguei lá, a minha experiência como colaborador da Teleperformance me ajudou muito,
porque eles tinham muita curiosidade de saber. E na hora, eles mudaram, a empresa foi comprada, né, por um grupo francês, que era a Ticol naquele momento. Então era uma empresa francesa que comprou uma grande e precisava de experiência para transformar a companhia. Lembra da Stamplaza, que eu estava ali para transformar? Quando aprendi tudo, falando de cultura e tudo, ali era a hora de eu ensinar. Por quê? Já sabia como era um grande BPO, né, o maior de todos, e sabia o que era um processo de transformação, por observação. Fui muito válido naquele momento. Em 7 meses, eles demitiram o diretor e me chamaram para assumir a responsabilidade de diretor de recursos humanos. O Lohan, né? Tudo local ainda não tem local tudo ainda, no Brasil. Tá. Aqui no Brasil. Fiquei 5 anos na Sitel aqui. A Sitel virou Foundever, virou o segundo grande BPO, então hoje é pau a pau com a Teleperformance e com a Concentrix também. A empresa transformou. Cara, a gente virou uma grande empresa, muito parelha com a Teleperformance. Lembra, se eu tivesse negado a oportunidade pelaquilo que os meus olhos estavam vendo ali no momento, provavelmente eu não conseguiria vislumbrar uma carreira. E aí, lembra daquele exercício? Pô, eu tô aqui, eu pensei, eu quero ser diretor aqui do Brasil. Fui diretor de recursos humanos do Brasil. Nesse momento, foi mais um check no meu objetivo dentro da companhia. Eu tinha 4 anos de experiência como diretor de recursos humanos. Foi aí que a empresa, a corporação, decidiu fazer um programa chamado Talent Accelerator, que era era muito interessante, porque uma empresa global, ela não é uma empresa que está presente em vários países. Uma empresa global é uma empresa que pensa global e que tem diversas culturas espalhadas por todas as regiões do mundo. Então, o que eles pensaram? Por exemplo, eu quero ser uma empresa global mesmo. Por exemplo, eu vou para os Estados Unidos. Eu quero fazer negócio com alguém dos Estados Unidos. Certo. Vamos pensar, todo mundo, todas as nacionalidades são um pouco bairristas. Tem umas que são mais e outras que são menos. Sim. Mas vamos pensar que é uma empresa, a Havaianas, a Alpargatas, quer fazer negócio nos Estados Unidos. Chega lá, se tem um diretor brasileiro, independente da área, vai conectar. Vai ter um rapport. E aí a pessoa vai relaxar e vai falar, peraí, eles não estão me enganando. Imagina que você vai para a China, uma empresa norte-americana. Chega lá, tem um diretor que é norte-americano que está lá naquele grupo. Sim. Então, a ideia da empresa, estrategicamente, era pegar um grupo de diretores jovens, de início de diretoria, chacoalhar e espalhar pelo tabuleiro do War. Olha que bacana. Né? E aí eu pensei, Uma estratégia de globalização. Uma né? estratégia de globalização. Que interessante. Porque aí começa, além disso, né, de novos clientes, você começa a implantar coisas que você implantou no seu país e deram certo. Você passa a entender a cultura daquele país e crescer o seu escopo de diretor. Você vai virar um diretor maior. Lembra, era um início de carreira que eles queriam. Sim. E a partir daí você tem uma empresa global, efetivamente. Só que tinha um grande desafio. Eram só 20 cadeiras nesse curso de 1 ano. Dessas 20 cadeiras eram 45 países, cada país teria que indicar só uma pessoa. Pô, mas então ia ter gente que ia ficar sem cadeira. Ia. Eles pegaram, fizeram um programa de avaliação, um recrutamento e seleção ferrado, né, desse grupo de pessoas. Sim. E desses 45, eu não sei quantas pessoas se inscreveram, porque aí era o CEO, só que podia chamar algum dos diretores. Cada país selecionou o seu. No Brasil, o Lohan me selecionou. Falou, Bruno, eu quero que vá você. Com uma cabeça muito interessante, porque eu, do grupo de 20, era o único de recursos humanos. Todos os outros eram operações, marketing, vendas, TI, projetos, não tinha ninguém de RH, eu era o único de RH. Aí eu pensei, cara, que desafio, né? Fui lá, fiz esse curso durante 1 ano inteiro, e o final do curso era era um twinning,
você tinha que, além do trabalho de conclusão, né, você tinha que escolher um país, ou a organização ia escolher um país, você ia sentar naquela cadeira. Então, por exemplo, eu era diretor de recursos humanos. Eu ia escolher um país e sentar na cadeira do diretor de recursos humanos durante 2 semanas e ia aprender a tomar decisão, ver como o outro diretor tomava decisão, conhecer as pessoas. Corporativa. Uma aí. universidade, cara, Que tremenda. legal. E olha que eu sou especialista nisso. Eu falei, bicho, isso aqui é o auge. É. E aí, no finzinho, eles me perguntaram, Bruno, para onde você quer ir? Aí, eu sou português também, tenho dupla cidadania por conta dos meus avós. Na hora eu pensei Portugal, nem sei porque eu pensei. Pensei Portugal. Aí eu pensei, bom, eu preciso ver se funcionaria ou não. Aí eu lembro que na Teleperformance tinha o Experience Lab. E Portugal era muito reconhecido por inovação, porque estava lá no meio da Europa, várias línguas, né, que se falavam, e Portugal era sempre o que estudava como vai ser o atendimento dos colaboradores mais para frente. E aí eu pensei, cara, ótimo, eu vou ver se essa é a realidade da Foundever. E era. Né? Inclusive, Portugal participa de um grupo que chama Multilingual Hub, que hoje, se eu não me engano, são 17 países que o grupo de Portugal acaba liderando, né? A Benedita, que é a head dessa região, e aprender muita coisa. Fui lá e falei, olha, eu quero Portugal. Aí eu lembro que uma das pessoas lá do RH Global falou, Bruno, vai para as Filipinas. Você tem, cara, o molho das Filipinas. Eu acho que você vai ser super bem recebido e tal. Aí eu falei, não, bati o pé e falei, não, eu quero Portugal. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Por quê? Quando eu analisei os indicadores, Portugal tinha 5 de NPS. 5, que é uma escala de menos 100 a mais 100, ou seja, era muito ruim. As Filipinas tinha, sei lá, 80 de NPS. Então já tava, não precisava do Bruno lá. Aí eu falei, não, eu aprendi com o Edinaldo Couto, também um grande mentor. O Edinaldo. Quanto pior, melhor. Né, essa era a frase que ele mais usava. Eu pensei, quero Portugal. Eles falaram, tá bom. Fui para Portugal, sentei lá na cadeira junto com a Cristina, ela me ensinou bastante coisa. E eu lembro que, novamente lá o Cosmo agindo, ia ter uma reunião um kick-off, uma reunião de início de ano na Espanha. E aí 2 dias, todo o grupo de executivos iam para a Espanha. E aí a Cristina, né, que veio a se tornar minha chefe, falou, Bruno, vamos com a gente para a Espanha, que acho que é interessante, vai fazer parte do seu twinning, ver como que é um kick-off. Que legal. A hora que eu cheguei na Espanha, eu participei de uma reunião que o RH estava apanhando muito. E a Cristina estava do meu lado. Eu estava fazendo ali o twinning com ela. Apanhou. Deu uma pausa na reunião, todo mundo saiu e eu falei era uma gerente de RH de lá, que chamava Carmen. Falei, Carmen, fica um pouquinho, Cris, fica um pouquinho. Cara, o que está acontecendo? Eles estão batendo no RH por conta de attrition, por conta de absenteísmo. Sei que esses são indicadores de pessoas, mas isso é uma parceria com operações também. Né? Não dá para terceirizar. Bruno, mas aqui é sempre assim. Aí eu estava com o meu notebook, eu já passei por esse problema muitas vezes, né? Essa guerra entre RH e operações, e tinha uma apresentação que mostrava um pouquinho de um ciclo, um plano de ação que eu tinha feito, um ciclo de como melhorar aquela situação. Falei, olha, foca aqui, pede ajuda de operações, fala que vai ser um trabalho contínuo e conjunto de 1 ano, não vai ser um plano de ação rápido, mas que você tem certeza que vai melhorar e eu vou te ajudar aqui. E a Cristina observando. Aconteceu que ela foi lá, apresentou o plano de ação, os ânimos se acalmaram, deu super certo, eles melhoraram o NPS com base nisso. E aí a Cristina, quando a gente voltou para Portugal, falou, Bruno, eu tenho uma posição para você. Você quer ficar aqui na Europa? Aí eu falei, pô, eu adoraria, né? Então, se você quiser, a gente negocia. Eu achei até que fosse uma brincadeira, fui levando ali. Na sexta-feira, no dia que eu estava voltando, estava ela e a Benedita. Voltando para Portugal ou para o Brasil? Voltando para o Brasil. Até então você estava no Brasil. Até então estava em Lisboa, em um dos sites de Lisboa. Tá. Foi em Lisboa já. Estava em Lisboa. Estava ela e a Benedita numa sala
e aí elas fizeram uma proposta formal para mim. Aí eu falei, cara, mas como assim? Mas você é a diretora de Portugal? Ela falou, então, agora eu vou virar uma diretora regional, vou ficar com a Multilingual Region e vou ter um diretor em cada localidade. Cara, é Deus, não é possível, né? Naquele momento, eu estava lá, na hora que eu estava, ela me abriu essa oportunidade. Bom, E no meio do caos você brilhou ali também, né? Você conseguiu dar um pitaco certeiro mas, ali, né? mas Uma eu, consultoria ali. ali eu estava para observar, mas Aham. foi mais forte do que eu. Eu vi uma pessoa de RH apanhar e eu tinha o conhecimento daquilo, eu não ia poder deixar aquilo passar em branco. Sim. E aí eu ousei, como o Michel falou, né? Eu falei, não, eu vou. Olha só, desculpa, mas eu preciso te dizer que É. você pode fazer dessa forma. Depois eu até descobri que ela pediu para a Cris para eu ficar na Espanha, porque não tinha diretor da Espanha, mas enfim. Aí eu aceitei, voltei para o Brasil. Fiquei mais meio ano como diretor do Brasil e Portugal juntos, acumulando os dois cargos. Deixei a organização em dezembro, deixei o Brasil em dezembro, mas em julho eu já estava morando em Lisboa. Então, fiquei. Chegando em Lisboa, a minha chefe falou: Bruno, só que tem uma coisa. Você vai ficar com Portugal e Itália. Tudo bem por você? Tipo, eu já com as malas ali, já tinha salas, já tinha tudo. Ia falar o quê? Ok, né? Vamos embora. Vamos ficar com Não, Itália vocês que estão também. assistindo, compartilha isso, comenta aqui, manda para alguém, porque hoje tá aula aqui, tá demais, assim, muito insight, muita ideia boa para você praticar na sua vida. Modela isso aqui, ó. Histórias de vida, né? Atitudinal, por isso que eu falo. Você valoriza o técnico ou o atitudinal? Comportamental, ou soft skill, como diz. Eu falei, é atitude, é o soft skill porque o técnico você constrói. E assim, Michel, essa atitude de você querer ajudar. Pô, eu não posso deixar ela sozinha nessa. Segura aqui, ó, vai por aqui. Isso é muito massa, ver que isso funciona na vida. É servir, é você ajudar, não deixar. Tava vendo ali a sua área ou a companheira apanhando e você tem a carta na manga, você sabe como ajudar. Age imediatamente. Michel, eu tava super bem no Brasil, tinha acabado de comprar um apartamento, cara, tudo. Eu juro pra você, eu não queria cavar aquela posição, eu queria fazer o twinning e ter isso no meu currículo. Não pensei, eu estava no meu melhor momento. No Brasil, quando eu comecei, o Brasil estava com 17 de NPS. Quando eu fui embora, estava quase 70, 60 e pouco. Então, imagina, foi um crescimento de, sei lá, 5, 6, 7 vezes quase, num período de 5 anos. Então, ali eu estava na minha zona de conforto. Quando eu recebo essa proposta, eu penso, cara, e aí? Eu fico aqui, onde eu sou super reconhecido, tenho meu time e tal, ou eu vou tentar uma coisa diferente porque as pessoas estão me convidando para um desafio diferente? Não pensei duas vezes. Fui para lá, morar num lugar menor, né, sem conhecer o lugar, num país completamente diferente. A gente acha que a gente fala português, mas a gente não fala, né? Voltando para casa com dor de cabeça todos os dias, e para um ambiente que, depois que eu vim a descobrir, não era Portugal, era uma região. Então, hoje, nenhuma empresa portuguesa é portuguesa, ela tende à Europa, assim como o Brasil, como se fosse uma empresa de São Paulo e atendesse Minas Gerais, o Rio de Janeiro, o Amazonas. Entendi. Aquilo é configurado para você ser regional. E aí, reuniões em inglês, em espanhol, você ajudando ali a região. Então, aquilo foi uma coisa muito diferente do que eu fazia aqui. O Brasil é gigante, então a maioria dos nossos clientes são aqui do Brasil, né? No máximo na América Latina, vamos dizer. Agora, você está ali na Europa com regiões completamente diferentes, países completamente... O alemão é muito diferente do nórdico, que é muito diferente do espanhol, e você ser diretor, ou seja, você está ali, você não pode fazer cara de dúvida, você tem que passar a entender de tudo muito rápido, você tem que aprender muito rápido, você tem que observar muito rápido. Aquilo para mim foi... Eu saí do Campeonato Brasileiro e fui jogar a Champions League. Que sensacional. Cara, eu era no Brasil provavelmente um dos titulares do time,
Só que os meus desafios eram aqueles mesmos. Quando eu vou jogar a Champions League, eu era o pior, né? Eu estava ali sentado no banco, observando ali os titulares jogando. Não me arrependo, porque aquilo me deu uma bagagem, cara, muito importante. Não alimentou o meu ego de jeito nenhum. Eu pensava, o que eu vim fazer aqui? Mas me fez crescer como um grande profissional. Ali eu pensei, bom, agora eu posso dizer que eu sou um profissional, né, que tenho aqui uma experiência interessante. Saí do meu, né, da minha zona de conforto. E aí, Michel, eu fiquei quase 3 anos. Nisso chega a Benedita, a mesma que estava lá na sala com a Cristina. A Benedita é a líder da região, a country líder da região. Certo. E a Cristina era diretora de RH regional. Chega a Benedita, Bruno, vem aqui no meu gabinete para a gente conversar um pouquinho. Isso foi agora em fevereiro. Falou assim, Bruno, é o seguinte, o Global ele está se reformulando e vai ter uma nova área de Employee Experience. Hoje ela existe, mas ela vai ser baseada num tal do Impact Lab, né, um laboratório de experiências que vai dar pitaco em todas as áreas da empresa. E eu acho que você tem uma característica muito interessante de experiência do colaborador, Employee Experience, não de RH Support, né, não do DP. Ficar aqui em Portugal e Itália, eu vou apequenar o seu escopo. A empresa precisa de alguém que tenha experiência de RH, porque nesse time global tem uma pessoa de projetos, uma pessoa de comunicação, uma pessoa de indicadores, não tem... E aí a Ana, né, que era um pouco de Employee Experience, mas não tem ninguém grande de RH, alguém que possa falar assim, pessoal, olha só, tá muito bonito, tá muito lindo, mas não escala. Olha, não é isso que a operação de RH precisa. E hoje você conseguiria trazer um pouco do seu conhecimento a Américas e um pouco do seu conhecimento à Europa. Hoje a empresa está dividida em 2 só. Gente, eu tô muito curioso com saber o que essa Benedita falou. E aí? E aí eu falei, nossa, Benedita, mas aqui, né, assim, do nada. Aí ela falou, olha, você vai pensar, não precisa me falar agora. Não, mas qual foi? Ela falou que precisava de uma pessoa com seu skill para cuidar, mas assim, não entendi ainda da dimensão. Para participar dessa equipe de Employee Experience global. Ah, global! Global, Agora. aí 45 países. Então, comecei no Brasil. Agora entendi dos 45 países agora. Eu não tinha pego essa parte que era esse o pedido dela. Comecei no Brasil com 4.000 pessoas. Certo. Era local. Passei a ser regional uma vez que eu vou para a Europa e fico com 2 países. Aí eu passo a 4.500, quase 5.000 pessoas. A partir daí, global. O global são 150.000 pessoas divididas em 45 países. Nossa Senhora! E aí um grupo até então eram 5 pessoas, depois a área aumentou para 11. Então são 11 pessoas que cuidam disso. Tomar uma água. Aí Sim. Que susto foi esse? Cara, muito. Ia mudar muito o meu estilo, porque eu passo de decisor, né, de executivo que decide as coisas, para um executivo que vai influenciar as pessoas a tomarem as melhores decisões. Por outro lado, eu tinha ali na mão a possibilidade de criar programas que façam sentido para que o colaborador tenha uma experiência melhor na organização. Eu já fazia um pouco disso na ATP, lembra que a gente criou lá o Jump, e aí o Jump, lembra do Jump? Lógico, o Jump escalou, virou global, o próprio Ser Teleperformance, que virou o TP DNA. Então a gente tinha um pouco de experiência de escalar projetos que eram feitos localmente. O Orlando, né, também foi um baita de um mentor e me ajudou muito a pensar como transformar o RH o serviço de RH em produtos escaláveis. Orlando, vem aqui também, vamos bater um papo. Orlando seria uma ótima pessoa, ia ser uma aula absurda. O Orlando tem um perfil que eu gosto muito, né, que é esse RH Marketing, agora ele é CEO, né, da Iron Mountain, que também deve ter adquirido muitas competências interessantes, mas ele foi, para mim, um grande mentor nesse sentido de
fazer com que os programas sejam globais. E no final, cá estou numa área que eu sempre sonhei em estar, que era uma área de Cara, mas você experiência. queria ser diretor Sim, local, olha aquilo que tá acontecendo, cara. acabou rolando, acabou escalando. Hoje eu me sinto novamente o mais burro da sala, né? O pior ali de um grupo de pessoas de gênios. Ah, você é muito modesto. Não, mas eu tenho aprendido bastante coisa. Então, Entendi, não, tá certo, tá bom. eu tenho aprendido bastante coisa. Então hoje eu tenho uma chefe que ela é Head of Employee Experience Global. Eu sou um diretor de Employee Experience, o único diretor do grupo de pessoas, né? Então fico abaixo dela. Acima da Kim tem o Olivier, que é o responsável pela empresa, é o COO da companhia. Cara, a gente estourou o nosso horário pra caramba. Meu Deus. Vamos ter que Mas cortar, que mãe. história. Foi. E aqui estou eu, né? Vim parar. Caramba, agora no você global. tá em 45 países, mais de 150 mil funcionários. Que influência, Ou seja, uma história maravilhosa. hoje eu vivo em Lisboa, mas não precisaria mais viver, né? Eu precisava porque eu era diretor de Portugal, agora eu não preciso mais, mas eu continuo lá e eu sento hoje numa sala de executivos globais do lado da sala da Benedita. E aprendo muita coisa também, porque as pessoas falam ali de Nossa, Bruno, que assuntos... história, que sensacional. Olha, não sabia disso. Eu tô aqui Sim. quietinho, te ouvindo, porque eu Todo não ser sabia humano. desse desdobramento, Mas olha, né? sem perder a síndrome de Peter Pan e assim, a tentar ajudar as pessoas, tentar aprender muita coisa, tipo, Nossa. zero executivo formal. Olha aí, então, essa história do Bruno é inspiradora demais. Eu tô aqui impressionado, porque eu sabia aí até a metade, até 50% da história eu acompanhei, depois eu não sabia, faz tempo que a gente não para pra conversar. E eu não quis ser brifado antes, eu queria realmente saber aqui. É verdade. Porque, parabéns, realmente você é um cara Nós somos, né, muito Michel? inspirador. Eu lembro quando eu voltei, logo quando eu voltei dos Estados Unidos, uma das primeiras pessoas que eu Foi. chamei pra tomar um café foi Foi você lá no mesmo. Vila Lobos, que a gente foi lá trocar umas figurinhas e tal, porque é muito legal de ver a sua história, seu crescimento e essa pessoa humilde que você é. Que isso, Que legal. eu que, cara, agradeço muito. Todas as vezes que alguém vem me procurar, eu fico muito feliz, porque eu penso, pô, isso significa que existe um carinho, uma troca. E você também, quando me chamou pra cá, eu falei, cara, é óbvio, é óbvio. É um projeto, né, do Michel, mas, pô, eu conheço o Michel como pessoa e sei que, cara, é um coração absurdo e no final é isso que a gente leva da vida, né? Puxa. Por isso que é bom você fazer direitinho na empresa, porque você vai sair verdade. e vai cativar grandes amigos. Nossa, ó, brigadão pela sua participação Valeu, mesmo. Michel. Adorei saber tudo isso. Tamo junto. E vamos finalizando por aqui o Gente Conectando Gente de hoje. Uau, eu tô muito impactado aqui, feliz de ter ouvido tudo isso. E eu espero que vocês também tenham curtido, gostado e, sei lá, tido algum insight, inspirado, porque isso aqui é pra vocês mesmo, tá bom? Valeu, gente. Valeu, Obrigado. pessoal. Um abraço. Siga agora no YouTube e Spotify. Gente Conectando Gente. Curta, se inscreva e, claro, ative o sininho.